Vá de resumos, bora para uma aula de alta produtividade, direto ao ponto e sem enrolação, sobre os princípios limitadores do poder punitivo estatal. Vamos destrinchar exatamente como o direito penal impõe freios ao Estado. Então, sem perder tempo, vamos direto ao nosso primeiro tópico. Lei penal e o tempo. Bom, a regra de ouro no direito penal é o famoso princípio do tempus regit actum. Basicamente, o crime tem que ser julgado pela lei que estava valendo no exato dia em que o fato aconteceu. Mas, e quando as leis mudam no meio do caminho? A regra é super clara. Uma lei nova só retroage se for para beneficiar o agente. Imagina um cenário super atual, o crime de feminicídio. Com a Lei 14.994 de 2024, o feminicídio deixou de ser só uma qualificadora do homicídio e virou um crime autônomo, com uma pena muito mais pesada que agora vai de 20 a 40 anos. Ou seja, é uma novatio legis impejus, uma lei nova pior. Se alguém cometeu esse crime lá em 2023, essa regra mais grave de 2024 jamais vai poder retroagir para alcançar esse fato passado. O que vale no julgamento é o enquadramento original do dia do crime. Mas por que isso acontece? Qual é a razão da lei mais grave nunca retroagir? A resposta se resume a um pilar essencial, a segurança jurídica. Para exercer a sua liberdade, o cidadão precisa saber exatamente qual é a consequência do Estado para os seus atos na hora H. O Estado simplesmente não pode mudar as regras no meio do campeonato para prejudicar quem já jogou. É essa blindagem que evita que o poder de punir vire uma ferramenta de perseguição política arbitrária. E como o desdobramento lógico disso, a gente esbarra no fenômeno da ultratividade da lei mais benéfica. Pensa bem, se um crime acontece sob uma lei mais leve e logo depois ela é revogada por uma mais dura, aquela lei antiga e benéfica ganha uma espécie de sobrevida. Ela sobrevive à própria revogação para continuar protegendo aquele réu específico. O Estado é obrigado a olhar para o passado, pegar a regra da época do crime e garantir que o agente não sofra com o rigor de uma política criminal nova. Individualização e princípios constitucionais. Olha só, o sistema penal não pode colocar todo mundo no mesmo saco. A individualização da pena é uma exigência constitucional e ela acontece em 3 frentes muito bem desenhadas. Primeiro, vem o legislador, criando a norma, estabelecendo penas proporcionais e definindo o mínimo e o máximo. Depois, entra o juiz, que na hora da sentença olha para as circunstâncias específicas do réu e do crime para cravar a pena exata. E por fim, o administrador, lá na execução penal, onde o cumprimento da pena vai sendo moldado de acordo com o comportamento e o progresso do apenado. É uma engrenagem completa. Atenção máxima agora, porque isso aqui é uma das maiores pegadinhas de prova. É o princípio da intranscendência da pena, a garantia de que a punição nunca passa da figura do condenado. O segredo é não confundir obrigação civil com sanção penal. A obrigação de reparar o dano causado à vítima é cível, então sim, ela passa para os herdeiros, mas só até o limite do valor da herança. Agora, a multa penal. A multa penal é estritamente punição, é sanção penal, ou seja, a multa morre com o condenado e nunca, sob hipótese alguma, se transmite aos sucessores. Mais uma armadilha clássica que as bancas adoram, misturar legalidade com culpabilidade. Eles trocam as definições só para ver quem cai. A legalidade é aquele escudo, exigindo que não exista crime sem lei anterior, escrita certa e estrita. É um limite para o legislador e para o juiz. Já a culpabilidade é o outro universo, é o juízo de reprovação que recai sobre quem cometeu o fato. É analisar se aquela pessoa, naquelas condições, podia e devia ter agido dentro da lei. Memorize essa diferença: exigência da norma de um lado, reprovação do indivíduo do outro. E falando em choque de princípios, vamos ao princípio da insignificância, a ideia de que o direito penal não deve ligar para bagatelas. Nos crimes tributários, é pacífico, aplica-se a insignificância desde que o valor não passe do teto da cobrança fiscal. Mas muito cuidado, se o alvo for a administração pública, não tem aplicação automática. Por quê? Porque esses crimes não machucam só o cofre do Estado, eles ferem um bem intangível gigante, a moralidade administrativa. O valor em dinheiro pode até ser de centavos, mas a quebra de confiança justifica a resposta penal, entendeu? Bem jurídico e dignidade. A real é que o direito penal só existe para proteger os bens jurídicos mais fundamentais da sociedade. E isso está amarrado ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. O Estado não pode virar as costas. Ele tem o dever constitucional de apreciar qualquer lesão ou até ameaça a direitos fundamentais. O peso do direito penal só se justifica porque o que ele protege é vital para todo mundo. O que nos leva ao lado paternalista do Estado.
Pensa no crime de redução à condição análoga à de escravo. O Estado pune isso não só para proteger o ir e vir da pessoa, mas para proteger a dignidade humana. E aqui o consentimento da vítima é totalmente irrelevante. Mesmo que o trabalhador tenha aceitado aquelas condições horríveis por puro desespero, o Estado vai intervir. Tem valores na sociedade que são indisponíveis e a vontade de uma pessoa vulnerável não tem força para anular isso. E o legislador moderno está apertando o cerco para proteger esses bens essenciais. O pacote anticrime mudou o jogo em relação ao direito à vida. O ato de instigar, induzir ou auxiliar o suicídio e a automutilação virou um crime formal e autônomo. Sabe o que isso significa na prática? Que hoje o agente é punido mesmo se a vítima não sofre uma lesão grave e, obviamente, mesmo se não houver morte. O simples perigo gerado à vida já é motivo suficiente para acionar a máquina punitiva. Insignificância, descaminho e contumácia. E aqui vai uma pergunta bem direta para testar os seus instintos de prova. Lá no crime de descaminho, que é burlar os impostos na importação, cometer o crime várias vezes, a chamada reiteração delitiva, afasta o princípio da bagatela, mesmo se o valor for baixinho? A resposta foi batida e selada pelo STJ no tema repetitivo 1218, sim. Afasta. A reiteração ou contumácia barra a insignificância. E a lógica por trás disso é clara. Os tribunais sacaram que o princípio da bagatela não podia virar um estímulo para o criminoso profissional. Ninguém quer dar passe livre para quem faz da sonegação em pequena escala a sua profissão. Mas o que configura essa tal de contumácia? Super cuidado com essa pegadinha. A habitualidade não exige condenação transitada em julgado. Ter só procedimentos penais em curso já bloqueia a bagatela. E quer saber a pegadinha que derruba a maioria? Até mesmo autos de infração fiscal pendentes lá na esfera administrativa já são suficientes para provar que a pessoa é um infrator contumaz. Trazendo isso para o mundo real, imagina um importador que traz kits de drones da China. Se ele faz isso uma vez isolada, o imposto sonegado pode até ser considerado insignificante pela receita. Mas, se ele faz isso repetidas vezes, mês sim, mês não, a conduta vira profissional. O histórico dele arranca qualquer característica de relevância e ele vai responder criminalmente por descaminho, sem choro nem bagatela. Conceitos fundamentais da dogmática. Para fechar nossa base dogmática num ritmo de revisão intensiva, vamos aos pilares. Primeiro, a alteridade. Basicamente, ninguém é punido pelo direito penal por pensamentos, por desejos escondidos ou por autolesão. Para o Estado entrar em cena, a conduta obrigatoriamente tem que transcender e causar lesão ou perigo a um bem jurídico de terceiros. Na sequência, temos a última ratio, formada pela fragmentariedade e subsidiariedade. O direito penal é a ferramenta mais agressiva do Estado. Ele tira a liberdade das pessoas. Por isso, ele é o soldado de reserva. Ele só é acionado quando os outros ramos do direito, tipo o civil ou administrativo, não dão conta do recado. Reforçando a nossa regra de ouro do início, a irretroatividade da lei penal mais gravosa. A lei nova, mais severa, não olha para o retrovisor. Ela não alcança fatos do passado. Isso é pura segurança jurídica operando como um escudo, evitando que as pessoas fiquem à mercê de loucuras autoritárias ou populismo penal. E coroando nossa revisão estrutural, temos a intranscendência da pena, o nosso escudo familiar. A responsabilidade penal é estritamente pessoal. Nenhuma cadeia, restrição de direitos ou multa penal pode saltar do infrator para os familiares dele. O Estado pune a pessoa e não a linhagem dela. Depois dessa imersão focada, a pergunta que fica é: a memória está afiada para gabaritar a prova e desviar de todas essas pegadinhas da banca? O segredo é exatamente esse: manter o foco, revisar essas sutilezas e dominar a dogmática. Esse entendimento estruturado é o atalho para o sucesso nas provas. Um excelente estudo e até a próxima!